Eu tô lendo aqui os comentários no vídeo Tapinha Dói. Como a gente pode ajudar essas pessoas que não sabem mais o que fazer? A gente precisa falar sobre limite. Mais possibilidades do que a gente faz é muito maior. Transição, o momento de passar. A primeira coisa que a gente não pode se esquecer, e aí eu convido a todos e todas a verem o vídeo no canal da Edu de Prosa, é que o tapinha dói, e dói muito, e a gente não pode bater em criança. Uma vez superado essa transgressão violenta do adulto, a gente precisa entender que as crianças se relacionam com o mundo de forma intensa. As crianças pedem contorno, elas não sabem fazer as coisas sozinhas. Elas não sabem as regras do mundo sem antes terem experimentado o mundo. Então, as crianças vão repetir muitas vezes os comportamentos, entre aspas, transgressores, para conseguir internalizar a regra. A regra no começo da vida da criança é algo que está fora dela. Para ela internalizar, ou seja, ser educada e entender, atribuir sentido àquilo que a gente entende como padrão de comportamento adequado, ela precisa experimentar muitas vezes. É por isso que a criança bota o dedo na tomada 50 vezes, por mais que você diga a ela, não põe o dedo na tomada, não faça isso. Ela precisa... repetição. Exatamente, repetir para internalizar. A criança entende repetição como um processo de educação, um processo de entendimento, um processo de relação com o mundo. Portanto, a gente precisa ter paciência. Eu sei que é muito difícil para as famílias não sabem mais o que fazer, mas quando perdem a paciência, a gente de certa forma se conecta com um modo intolerante de educação. Quanto mais paciência a gente tiver, repetir a regra, mais a criança entende que essa regra também é generosa com ela. Porque ela vai ter um tempo, que é um tempo próprio, para internalizar isso, atribuir sentido e modificar o comportamento. Acho que a criança até se sente segura, né? Exatamente. Com a regra. Claro, se sente segura porque a regra não pratica nenhuma violência com ela. Uma violência em cima do desejo dela. Ela tem desejo pelas coisas. Então ela vai tirar o brinquedo da mão do outro, ela vai empurrar o outro. Não significa que que isso seja permitido, mas ela precisa fazer isso, transgredir, para dar chance do adulto fazer a intervenção. E só para quando percebe que aprendeu? Como é que funciona? Porque qual é esse limite de você entender, tá dando certo ou... Porque depende, acho que, imagino eu, que depende da criança, quanto tempo você demora essa repetição, né? Algumas às vezes aprendem 3 vezes, colocando o dedo na tomada, algumas precisam colocar 10. Esse é o grande barato da educação. É o grande, vamos dizer assim, é o grande ensinamento da educação. É fazer sem esperar nada. É fazer sem esperar nada em troca. Isso é um desenvolvimento humano, né? É quase que espiritual mesmo. Porque a gente intervém nas crianças pensando que isso vai criar uma ética, que isso vai criar uma forma, um caráter, um caráter, vamos dizer assim, positivo e propositivo no mundo. É algo que talvez você faça hoje e que só reverbere lá na frente. Então, a gente não pode deixar de fazer porque não surtiu efeito na hora que a gente acha que deve surtir efeito. A gente faz, repete, na crença de que em algum momento isso vai ser internalizado. E vai. A criança, ela sente, ou ela tem um desvio no comportamento dela quando ela sente oscilação na regra, quando ela sente que cada dia o adulto faz uma coisa. Então hoje o adulto resolve fechar os olhos, amanhã o adulto resolve impor, depois o adulto dá uma bronca média. Ela sente uma impermanência nas coisas, né? Ela se perde, porque a gente precisa ser coerente. É isso. A gente não aprende com a imposição da regra, a gente aprende com a coerência dos outros que educam a gente. Bom, certo? Paciência, persistência. Paciência, insistência, persistência E toda semana tem um vídeo novo. E toda semana tem um vídeo novo aqui no canal do Edu de Prosa. Tchau, tchau.